Toca Livros e Editora Catave apresentam Tzedaká, Propósito da Prosperidade, de H.S. Lima, narrado por Daniel Zafran. Dedico este livro a Deus, o Eterno, aquele que criou os céus, a terra e tudo o que existe, por ter me dado a oportunidade de viver e de alguma maneira colaborar com o seu propósito. O que mais quero é, no final de tudo, ser aprovado por ele. Dedico também a todos os que, assim como eu, anseiam por ver a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo servindo nas mãos de Deus como ferramenta de transformação de vidas, cuidando não só das necessidades espirituais, mas também das carências materiais daqueles que padecem. Ao meu editor Maurélio Barbosa, por todo o comprometimento para que este livro se tornasse ainda melhor que foi em edições anteriores. Versões bíblicas utilizadas. A. João Ferreira de Almeida atualizada. ACF, Almeida Corrigida Fiel. ARA, Almeida Revista Atualizada, 1993. ARC, Tradução Almeida Revista e Corrigida, ARC 1898. BV, Bíblia Viva. KJA, King James Atualizada. NTLH, a nova tradução para a linguagem de hoje, TLH, NTLH, 1988. NVI, a nova versão internacional, NVI 2000. Apresentação à terceira edição. Essa terceira edição recebeu importantes alterações, entretanto, sem alterar o ensinamento transmitido. Dediquei-me em tornar mais fácil e fluida a leitura e de esclarecer vários dos conceitos transmitidos na obra. Confesso que não era completamente satisfeito com o resultado da primeira e da segunda edição, em que pese receber vários feedbacks de pessoas que se diziam tremendamente impactadas e que relatavam terem as vidas transformadas. Ainda assim, eu sentia que o livro poderia ser melhor, então dediquei-me a melhorá-lo. Foram muitas madrugadas investidas nessa nova versão. Mudei vários parágrafos e também capítulos de lugar. Acrescentei explicações e refiz muitos textos para que se tornassem mais claros. Adicionei diversos subtítulos a fim de facilitar a compreensão. E ao final de cada capítulo, atendendo a pedidos, inseri questionamentos com o objetivo de gerar reflexões acerca dos conteúdos abordados. Alterei também o subtítulo. O livro chamava-se Tzedaká, Justiça dos Judeus e Boas Obras dos Cristãos. Até gostava de como era, mas certo dia uma pessoa fez uma postagem com os livros que entendia indispensáveis dentro de determinados temas. Fiquei agradecido em ver o Tzedaká lá no meio. Porém, chamou minha atenção onde ele foi posicionado, como livro para entender o que fazer com a prosperidade quando ela chegar. Isso me fez refletir e compreendi que ele tinha razão. Não é um manual sobre como conquistar bens materiais, em que pese isso ser um dos desdobramentos da prática da Tzedaká conforme abordo no livro. Mas, realmente, a principal abordagem desta obra é sobre como se relacionar com os bens materiais de um modo que se possa usufruir daquilo que recebeu de Deus e, ao mesmo tempo, ser participante naquilo que o agrada. Por isso, creio que o subtítulo Propósito da Prosperidade ficou bem mais adequado. Por fim, meu desejo é que todas as pessoas que leiam este livro, independente do grau de instrução, consigam facilmente compreender a mensagem transmitida. Forte abraço e boa leitura. H.S. Lima, maio de 2021. Prefácio. No decorrer dos tempos e com as mudanças da sociedade, muitos valores e muitas tradições antigas acabam se perdendo e dando lugar a uma nova mentalidade e forma de organização social.
Esse processo normalmente traz alguns benefícios para o ser humano, mas também carrega enormes prejuízos, tornando o homem cada vez mais egoísta e distante de princípios divinos. O cuidado com o necessitado é um dos princípios quase esquecidos pela Igreja cristã das últimas décadas. É impressionante como um tema tão claro e de tão grande relevância na Palavra de Deus tenha sido ofuscado, a ponto de não encontrar mais espaços nos púlpitos e no ensino da fé cristã. A priorização da evangelização mundial, sem ensinar os discípulos a guardarem todos os mandamentos de Jesus, gerou um cristianismo fraco e sem o poder transformador vivido pela Igreja cristã dos primeiros séculos. Dos mandamentos que praticamente foram abandonados na fé cristã, o maior deles, provavelmente, foi o de fazer justiça ao necessitado. Jesus não deixou esse mandamento para o governo, mas sim para a sua igreja. O que importa agora não é explicar o que aconteceu com o cristianismo, onde a igreja errou e em que momento da história princípios e valores foram perdidos. O mais importante é retornar imediatamente à essência do Evangelho. Para isso, é necessário que homens de Deus se levantem e recuperem o ensino abandonado. Para mim, é um privilégio e uma grande responsabilidade ser pastor do autor dessa obra. O Dr. Henrique Lima é um cristão sincero, que sempre que compreende um mandamento da Palavra de Deus, passa a praticá-lo imediatamente. Sua capacidade racional aguçada faz dele um investigador dos princípios da Palavra de Deus. É um cristão que não se move pela emoção, mas sim pelo conhecimento da verdade. Como os bereanos, examina cuidadosamente na Bíblia tudo o que lhe é ensinado. Os bereanos são citados em Atos, capítulo 17, versículo 11, e tinham como característica conferir nas Escrituras tudo aquilo que era ensinado, para verificar se havia correspondência. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Atos, capítulo 17, versículo 11, King James atualizada. Lembro-me de quando o Dr. Henrique, que já havia recebido algumas palavras proféticas sobre prosperidade financeira, manifestou uma grande preocupação em não se deixar corromper pelo dinheiro. Apesar de bastante jovem, vinha tendo um excelente desempenho em sua carreira profissional, o que lhe dava rendimentos acima de suas expectativas e necessidades. Temeroso em não saber lidar com um eventual enriquecimento e não querendo elevar o padrão de consumo de sua família, quis estabelecer limites para seu patrimônio, de maneira que lhe pudesse dar um razoável e depois passar a viver para a obra. Porém, Deus usou um profeta, que nada sabia a respeito do assunto, para perguntar quem era ele para estabelecer limites naquilo que Deus queria fazer. Desde então, o Dr. Henrique passou a buscar um entendimento profundo em Deus a respeito de finanças. A resposta de Deus não tardou. Aos poucos, o Dr. Henrique foi se deparando com textos de grandes expoentes do cristianismo do passado e da sabedoria rabínica. Os textos bíblicos e o entendimento sobre o princípio da justiça ao necessitado explodiram diante de seus olhos. Imediatamente, ele começou a praticar o princípio e a compartilhar o assunto com todos ao seu redor. Estou certo de que Deus revelou algo precioso ao Dr. Henrique Lima, para que ele anunciasse a Igreja de Cristo e a chamasse de volta às origens. Acredito que esta obra seja o melhor material cristão escrito na língua portuguesa sobre o assunto. Não é um livro de conhecimento teórico-científico e de posições teológicas. É um chamado vivo de Deus para a Igreja cristã voltar às boas práticas do amor ao próximo. Creio que sua vida será impactada por esse tema e será canal de bênção para você e para muitas pessoas que vivem ao seu redor. Boa leitura e boas práticas da fé cristã. Gladstone Riextins de Amorim, Pastor Dinho, pastor presidente
do ministério Atos de Justiça. Introdução. Finanças é um assunto de grande importância e foi constantemente abordado por Jesus quando veio ensinar como viver. O ministério de ensino foi apenas um dos exercidos por Jesus quando esteve conosco. Sem dúvida que o mais importante foi sua crucificação e ressurreição, pois é o que permite acesso à vida eterna. A despeito das divergências dos estudiosos sobre o número de parábolas que ele contou, 30, 36, 40, 46, 60, o que chama a atenção é que cerca de 15 delas tratavam do tema. Então, no mínimo 25% de seus ensinamentos tinham esse foco. Essa considerável divergência acerca da quantidade de parábolas contadas por Jesus se deve ao fato de que não há consenso entre os estudiosos acerca de quais critérios para considerar determinada passagem como sendo uma parábola ou não. A história do rico e de Lázaro é um exemplo típico, pois muitos defendem ser uma parábola, ficção, mas outros, como este autor, entendem que é uma história real. Uma das razões da falta de unanimidade nesse caso específico é o fato de Jesus ter citado o nome próprio do envolvido, Lázaro, o que seria uma quebra de padrão, caso seja realmente uma parábola. Apesar disso, sabemos que os padrões somos nós quem criamos, e talvez Jesus tenha usado um nome próprio apenas para melhorar a ilustração. Dos 613 mandamentos que os judeus extraem da Torá, conhecidos como mitzvahs, atualmente apenas cerca de 270 ainda são observáveis, e desses, boa parte, por volta de 120, refere-se ao relacionamento do homem com os bens materiais. A razão da ênfase nessa temática foi abordada também por Billy Graham, o mais proeminente evangelista do século XX e conselheiro espiritual de vários presidentes americanos. Se uma pessoa tiver uma atitude reta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas de sua vida. Mas, apesar de tanto Deus quanto Jesus terem dedicado consideráveis esforços para orientar nessa área, percebe-se que o tema causa constrangimento em muitas pessoas. A impressão é que, para alguns cristãos, ler, falar ou procurar entendimento sobre finanças é incompatível com uma vida espiritual. Entretanto, essa rejeição deve ser quebrada, porque existem promessas de Deus em transferir recursos dos ímpios para os justos, ou seja, daqueles que não buscam andar nos caminhos do Senhor para aqueles que se esforçam nisso. Por isso, é necessário conhecer o propósito da prosperidade que virá, e esse é o objetivo deste livro, ajudar a evitar que a igreja se perca utilizando os recursos apenas para o próprio conforto e, consequentemente, atraia um desfavorável juízo de Deus sobre si. É saudável a busca por uma condição financeira que possibilite para si e para a família uma vida confortável. Mas o que não condiz com os princípios cristãos, tampouco com aquilo que Deus falou por meio dos profetas, é o acúmulo do dinheiro apenas para o próprio deleite, sem o propósito de ser canal de bênçãos na vida de outras pessoas e no reino de Deus. Para os cristãos católicos, a avareza é considerada pecado capital, por ter raiz na idolatria e por induzir a prática de outros pecados como o egoísmo e até mesmo o ciúme. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, King James atualizada, Jesus alertou a ter cautela e a se guardar de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui no acúmulo de bens que possa conseguir. Nas igrejas cristãs protestantes, fala-se muito da semeadura e colheita, que é realmente um princípio bíblico. Porém, há muitos que, fundamentados na teologia da prosperidade, pecam por tentarem barganhar com Deus.
O problema das leviandades no trato do assunto dinheiro é que geram nos cristãos que procuram ser fiéis aos princípios bíblicos resistência em aceitar que uma vida próspera e abençoada inclui o aspecto financeiro, que não se confunde com o acúmulo para interesses egoístas. Pode até haver profusão econômica, mas não necessariamente, pois o mais importante é o sincero sentimento de satisfação com aquilo que se tem. A história mostra ser comum que determinado assunto, antes de atingir sua maturidade, penda para fundamentalismos, primeiro para o excesso, depois para a escassez. São fases naturais e que possibilitam encontrar o equilíbrio entre os dois opostos. David Weitman, rabino belga, chefe da sinagoga Beit Yaakov, articulista e palestrante, no prefácio de seu livro A Arte de Ser Mais Gente, aperfeiçoando nosso caráter, cita Maimônides, grande filósofo judaico do século XII, e explica que entre dois extremos existe um caminho de ouro. Maimônides nos ensina que, de acordo com a filosofia judaica, existe um caminho mediano, o caminho de ouro entre dois extremos. Ele prossegue dizendo que, enquanto as extremidades são negativas, o caminho mediano é o caminho correto que devemos seguir. A título de exemplo, a virtude da generosidade é o caminho do meio entre a avareza, em um extremo, e o esbanjamento, no outro, ambas sendo características indesejáveis. Nesse sentido, como houve uma época em que a busca por conquistas financeiras predominava na Igreja, atualmente alguns líderes eclesiásticos rejeitam abordar a prosperidade. Então é esperado que, doravante, se passe a viver um momento de busca por discernimento sobre o propósito dos bens materiais e os princípios que os regem. Assim, movido por muitas indagações, busquei entender a visão de Deus sobre esse assunto. Tive o privilégio de ter como discipulador o pastor Gladstone Riextins de Amorim, carinhosamente chamado de Pastor Dinho, presidente do Ministério Atos de Justiça. Ele me ensinou sobre a importância de procurarmos conhecer o propósito de Deus para a nossa vida, isto é, da necessidade de saber aquilo que Ele planejou antes da fundação do mundo, nas palavras do pastor Dinho. Para nossa existência e, uma vez encontrado, caminhar nesse sentido. Sempre que Deus usou profetas para falar comigo, apóstolo Luiz Hermínio, Missões Evangelísticas, Vinde Amados Meus. Pastor Rafael Conrado e missionário Amário de Melo, a mensagem central era a mesma: ser provisão no reino. Então, entendi que nesse aspecto está incluído conhecer a visão do Pai sobre tão importante área da vida, praticá-la e compartilhá-la a fim de abençoar outras pessoas. Para começar essa jornada, foram úteis 2 conselhos. O primeiro foi do filósofo libanês Khalil Gibran, 1893-1931, citado na obra Os 7 Princípios de Salomão, de Bruce Fleet e Alton Gansky. Procure o conselho dos mais velhos, pois os olhos deles já viram as faces dos anos e os ouvidos já se fortaleceram diante das vozes da vida. Mesmo que os conselhos que derem forem desagradáveis para você, preste atenção neles. O segundo foi do jurista brasileiro J.J. Calmon de Passos. Os gigantes de ontem só nos são úteis se permitirem que, subindo em seus ombros, possamos ver além do que foram capazes de vislumbrar. Por isso é que o leitor perceberá que a maior parte das referências citadas neste livro é de pregadores cristãos e de rabinos do judaísmo que viveram há séculos. Assim, a busca por revelação se iniciou pedindo orientação ao Espírito Santo, o que levou à procura, primeiramente nos sermões de antigos ministros do Evangelho. Desses, o favorito é John Wesley, que viveu de 1703 a 1791, considerado um dos maiores avivacionistas protestantes. Pregava a necessidade de uma vida cujas atitudes estivessem alinhadas com os princípios que Jesus ensinou,
e não baseada em sentimentos momentâneos. Calcula-se que pregou cerca de 40.000 sermões, os quais influenciam ainda hoje a vida de milhões de pessoas. Muitos o citam, contando inclusive fatos notórios como as marcas que seus joelhos deixaram no chão da sala de sua casa de tanto orar e permanecer na presença de Deus. No entanto, são poucos os que leem suas pregações e menos ainda os que procuram viver segundo aquilo que exortou. Tal como nas pregações de Jesus, o tema dinheiro era algo frequente nas de John Wesley, pois ele sabia a importância que representava e, como é notório ainda hoje representa, na vida das pessoas. No sermão As Causas da Ineficiência do Cristianismo, ele sustenta que o apego ao dinheiro faz com que o Evangelho deixe de alcançar todo o mundo, e em determinado momento do sermão, lembra o conselho que deu aos seus irmãos metodistas. Das 3 regras que estão colocadas no título do sermão sobre o espírito de cobiça da iniquidade, você pode encontrar muitos que observam a primeira regra, ou seja, ganhe tudo o que puder. Você pode encontrar poucos que observam a segunda, economize tudo o que puder. Mas quantos você tem encontrado que observam a terceira regra, dê tudo o que você puder? Ele ainda afirma que, pelo fato de esses irmãos terem sido muito hábeis em praticar as 2 primeiras regras, resumidas em ganhar o máximo e gastar o mínimo, é natural que os metodistas daquela época enriquecessem. Porém, se esqueceram da terceira parte, dar o máximo. Sugere que talvez tenham deixado de doar dinheiro por medo de empobrecerem, mas lembra na sua pregação que há um grupo de irmãos, os Quakers. Grupo religioso formado a partir do século XVII, que tinha como objetivo restaurar a fé genuína, bíblica, com práticas verdadeiramente alinhadas às Escrituras. Iniciou-se na Inglaterra, depois expandiu-se para os Estados Unidos e ainda hoje há pessoas adeptas às suas práticas, inclusive no Brasil, que praticaram o ato de dar o máximo e tornaram-se 10 ou 50 vezes mais ricos que os metodistas, como registra em seu sermão. Mas é possível suprir todos os pobres em nossa sociedade com as coisas necessárias à vida? Foi possível uma vez fazer isso em uma sociedade maior do que essa. Na primeira igreja de Jerusalém, não havia alguém entre eles que passava necessidade, mas a distribuição era feita para cada um, de acordo com o que precisava. E nós temos provas completas de que é possível se fazer dessa forma. É assim entre o povo chamado Quakers, sim, entre os morávios assim chamados. E por que não poderia ser conosco? Porque eles são 10 vezes mais ricos do que nós. Talvez 50 vezes. E ainda assim, nós somos capazes o suficiente se nós temos igualmente boa vontade para fazer isso. Um cavalheiro, um metodista, disse-me alguns anos atrás: eu devo deixar 40.000 libras entre meus filhos. Agora, suponha que ele deixasse para eles 20.000 e desse os outros 20.000 para Deus e para o pobre. Poderia Deus dizer a ele: tu, tolo? E isso colocaria toda a sociedade acima das necessidades. Mas eu não irei falar em dar para Deus ou deixar metade de sua fortuna. Você pensaria que é um preço muito alto para o céu. Eu virei para condições menores. Não existem alguns poucos entre vocês que podem dar 100 libras, talvez alguns que podem dar 1.000, e ainda deixar para seus filhos tanto quanto os auxiliaria a trabalhar para a própria salvação deles? Com 2.000 libras, e não muito menos, podemos suprir as necessidades presentes de todos os nossos pobres e colocá-los em um caminho para que possam suprir as próprias carências para o tempo vindouro. Agora, suponha que isso possa ser assim. Nós somos transparentes diante de Deus enquanto isso não é feito? Não é a negligência disso uma das causas por que muitos ainda estão doentes e fracos entre vocês, de alma e corpo? Que eles ainda afligem o Espírito Santo por preferirem as modas do mundo aos mandamentos de Deus. E eu muitas vezes duvido se não é uma espécie de inclinação.
eu duvido se não é um grande pecado mantê-los em nossa sociedade. Continuei, então, a busca por orientação em livros de outros autores e nos ensinamentos judaicos para aprender mais sobre a visão de Deus a respeito de finanças. Foi assim que cheguei ao conceito de tzedakah, em volta do qual gravita a temática deste livro. Encontrei muitas informações e bastante material judaico sobre o assunto. Infelizmente, porém, pouquíssimo ou nada na literatura cristã protestante. Com a certeza de que esse entendimento seria útil na vida dos irmãos, assim como tem sido na minha e na das pessoas com quem compartilhei informalmente o tema, dediquei-me a melhor compreender esse conceito para tentar transmiti-lo da maneira mais didática e clara possível na forma de um livro. Apesar de o judaísmo e o Antigo Testamento serem as fontes primordiais de pesquisa, foi essencial analisar o assunto também sob a ótica da revelação do Novo Testamento, pois, conforme ensinou Aurélio Agostinho, mais conhecido como Santo Agostinho, 354 a 430 d.C., e reconhecidamente um dos teólogos mais importantes do cristianismo. O Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Assim, espero que a leitura deste livro provoque no leitor uma reflexão acerca de qual é o propósito do dinheiro na vida. Caso pretenda a prosperidade financeira, que o leitor possa avaliar o que impulsiona esse desejo e compreenda que, se a vontade do Pai é contemplada, vontade essa revelada nas Escrituras, certamente ele terá satisfação em honrar os que demonstrarem coerência entre propósito e atitudes. Capítulo 1. O significado de tzedakah. Tzedakah é a prática judaica de auxiliar os pobres e os necessitados em suas carências, destinando a eles regularmente parte das rendas e dos bens. Não é feita, porém, com um ato simples e facultativa caridade, mas é considerada uma obrigação porque há o entendimento de que os recursos e os bens não pertencem aos homens, mas a Deus, o qual confiou a posse deles às pessoas para que os administrem como bons mordomos e pratiquem aquilo que é devido, não os utilizando somente para as necessidades e para o conforto da própria família, mas também para dar assistência aos que se encontram em estado de vulnerabilidade. Os estudos judaicos descrevem a tzedakah como um dos 613 mandamentos que o povo judeu deve observar, sendo apontada em vários textos como uma das obrigações mais importantes. Inclusive, os judeus acreditam que a salvação vem por meio de 3 práticas: teshuvá, arrependimento, voltar aos caminhos da Torá; tefilá, orações; e tzedakah, atos de justiça. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.